Marido deixa sua esposa para ir embora com sua amante. Tempos depois ele volta e vê o pai junto da ex-esposa. Parece uma história comum de traição e desgosto, mas é muito mais do que isso. É uma jornada sobre escolhas erradas, caminhos inesperados e a força do amor e da redenção. João, um homem que buscou a felicidade em um amor tumultuado e fugaz, acabou confrontado pela realidade das consequências que suas decisões trouxeram. Ana, sua ex-esposa, não apenas superou a dor, mas também encontrou a força para reconstruir sua vida com a ajuda inesperada de Antônio, o pai dele. Essa é uma história que desafia o que sabemos sobre amor, perdão e família. Será que é possível recomeçar depois de tantas escolhas equivocadas? Será que o verdadeiro amor reside em poder deixar o passado para trás e reescrever o futuro? Vamos juntos explorar essa jornada incrível e entender como os caminhos do amor podem ser complicados, mas também cheios de esperança. João sempre foi movido por um misto de ambição e inconsequência, características que, embora fascinaram muitos à sua volta, também o levaram a decisões precipitadas. Quando conheceu Clara, uma mulher envolvente e de espírito livre, ele sentiu um desejo arrebatador que parecia justificar abandonar tudo: a estabilidade do casamento, o amor de Ana e até mesmo sua família. Na mente dele, aquela era a chance de escapar da rotina e viver uma paixão sem limites. Mas, como você deve imaginar, escolhas feitas no calor da emoção raramente levam ao que esperamos. Naquela noite em que saiu pela porta de casa, João acreditava estar começando um novo capítulo, repleto de liberdade e aventuras. Ana ficou para trás, tentando processar o que parecia ser um pesadelo, incapaz de entender como um amor que jurava ser eterno podia ser descartado tão facilmente. João, por outro lado, ignorava o impacto que sua traição deixaria. Ele se sentia justificado, pensando que merecia buscar a felicidade a qualquer custo, sem perceber que estava cavando buracos profundos em sua alma e nas vidas ao redor. Quantas vezes você já viu alguém trocar algo valioso pelo brilho passageiro de uma ilusão? João estava convencido de que Clara era tudo o que ele precisava, mas ignorava os sinais de que a traição e o abandono deixam cicatrizes que não desaparecem com o tempo. E assim, sem olhar para trás, ele seguiu em frente, sem saber que o caminho que escolheu teria consequências muito além do que ele poderia imaginar. Quando João decidiu virar as costas para Ana e seguir com Clara, ele achava que sua escolha era apenas sobre ele. Ledo engano. O impacto de sua decisão foi como uma pedra atirada num lago calmo. As ondas de dor e choque reverberaram para todos ao redor, especialmente para Ana. Ela, agora sozinha, sentia o peso do abandono. O lar, antes preenchido pelo calor de uma família, tornou-se um lugar frio, onde o silêncio gritava o vazio deixado por João. Sua confiança, seu senso de valor, tudo parecia desmoronar. Enquanto isso, Antônio, pai de João, reagiu com uma mistura de incredulidade e reprovação. Como poderia o filho, criado com princípios de amor e respeito, descer a um nível tão egoísta? Antônio tentava consolar Ana, mas, no fundo, a relação entre pai e filho já começava a ruir. A traição de João não era apenas contra Ana, era contra todos os que acreditavam no valor da família. Antônio, um homem de valores firmes, sentia-se envergonhado e, ao mesmo tempo, determinado a não deixar Ana sucumbir ao sofrimento. A família é como uma rede. Quando um fio se rompe, todos os outros são afetados. Nesse caso, o rompimento gerou não só mágoa, mas também reflexões profundas. Antônio passou a se aproximar de Ana, não apenas como um consolo, mas como alguém que também precisava de redenção. Sem saber, os dois estavam iniciando algo que iria surpreender a todos, principalmente João. Após o choque inicial, Ana percebeu que viver sob o peso da traição de João seria como carregar uma âncora no fundo do mar, paralisante e sufocante. No começo, parecia impossível. Como seguir em frente quando tudo que ela conhecia se desmoronou? Mas, aos poucos, algo dentro dela começou a mudar. Foi no apoio inesperado de amigos, vizinhos e até mesmo de Antônio que Ana encontrou uma fagulha de esperança. Eles a incentivaram a redescobrir sua força, a lembrar que ela era mais do que a esposa abandonada. Ana começou a transformar seu sofrimento em um combustível poderoso. Voltou a estudar, buscou um novo trabalho e até retomou hobbies esquecidos, como a jardinagem. Cada pequena conquista era um lembrete de que ela tinha valor, que era capaz de se reconstruir. Sua independência foi ganhando forma, e o brilho nos olhos, que João havia apagado, começou a reaparecer. Não era fácil, mas Ana aprendeu que superar um abandono exige olhar para dentro e acreditar que, mesmo diante do caos, é possível florescer. Se você já passou por uma traição ou um momento de perda, sabe que o recomeço pode parecer assustador. Mas, como Ana descobriu,
ele também pode ser libertador. Talvez seja buscar um novo curso, abrir um pequeno negócio ou, quem sabe, simplesmente começar a cuidar de si. O importante é dar o primeiro passo. E Ana, ainda sem perceber, estava se preparando para algo muito maior do que imaginava. Com o passar do tempo, Antônio começou a visitar Ana com mais frequência. Inicialmente, era um gesto de cuidado, quase como uma extensão do sentimento de culpa que ele carregava pelas escolhas do filho. Mas, conforme as conversas fluíam, algo surpreendente aconteceu. Eles descobriram uma conexão genuína. Antônio, sempre tão reservado, encontrou em Ana alguém que compreendia sua dor e compartilhou histórias que nunca antes haviam vindo à tona. E Ana, por sua vez, sentiu-se acolhida por alguém que enxergava seu valor além das cicatrizes deixadas por João. Esses encontros transformaram as manhãs silenciosas de Ana em momentos cheios de risadas e reflexões. Antônio passou a ajudá-la com pequenas tarefas em casa, trazendo frutas frescas do mercado ou consertando coisas que Ana havia deixado de lado. Pequenos gestos que, de maneira inesperada, reacendiam nela uma sensação de pertencimento. Ambos, machucados de maneiras diferentes pela traição de João, encontraram consolo e força na companhia um do outro. Era como se, no meio do caos, uma nova forma de família começasse a surgir. Essa proximidade, no entanto, trouxe consigo um dilema silencioso. Antônio sabia que sua relação com Ana poderia ser vista como inadequada, especialmente por João. Mas, no fundo, ele também sentia que estava no caminho da redenção. E Ana, dividida entre o respeito pelo passado e a vontade de seguir em frente, começou a se perguntar se aquele vínculo que tanto a fortalecia era apenas amizade ou algo mais. Enquanto Ana reconstruía sua vida e Antônio encontrava nela um refúgio, João enfrentava as consequências das escolhas que havia feito. A paixão avassaladora que o levou a abandonar sua família começou a perder o brilho. Clara, tão fascinante no início, revelou-se uma companheira instável e cheia de exigências que João nunca esperava. Ele percebeu que a liberdade pela qual trocou tudo era, na verdade, um fardo. A traição que ele cometeu começou a pesar como uma âncora, trazendo arrependimento a cada discussão e momento solitário. João passou a lembrar dos dias com Ana, das conversas tranquilas e do amor que ele havia negligenciado. Era impossível ignorar o vazio deixado por sua decisão impulsiva. Enquanto Clara parecia cada vez mais distante, João sentia saudades da estabilidade que um dia teve ao lado de Ana, das noites simples de risadas e companheirismo. Em silêncio, ele começou a se perguntar: teria ele destruído tudo para sempre? Ou seria possível, de alguma forma, buscar o perdão e um recomeço? Essas reflexões tornaram-se um conflito interno difícil de suportar. João, que sempre se via como alguém independente e determinado, agora enfrentava o maior dilema de sua vida. Ele começou a perceber que sua busca por amor e realização havia deixado um rastro de destruição, não só em Ana, mas nele mesmo. Sem perceber, ele caminhava para um ponto em que teria que enfrentar o próprio reflexo e decidir o que realmente queria da vida. Carregado pelo peso de suas decisões e tomado por um sentimento de arrependimento, João finalmente decidiu que era hora de voltar. A cidade natal, que ele havia deixado para trás em busca de um sonho ilusório, agora parecia o único lugar onde ele poderia encontrar alguma paz. Ao caminhar pelas ruas conhecidas, sentia o impacto do tempo que havia passado. Tudo parecia igual, mas ele sabia que o mesmo não podia ser dito sobre as pessoas que um dia ele machucou. João voltou com um único propósito: reconquistar Ana e tentar consertar o que ele havia destruído. Quando chegou à porta de Ana, o coração de João disparou. Ele ensaiara mentalmente o que diria, mas nada parecia suficiente para expressar sua culpa e a vontade de recomeçar. Bateu na porta com a esperança de ser recebido com um pouco de compreensão, talvez até um vislumbre de perdão. Mas o que encontrou foi algo completamente inesperado, uma sensação de que ele não era mais parte daquele lugar. A casa estava cheia de vida, diferente da imagem de sofrimento que ele havia alimentado em sua mente. João percebeu que o retorno seria muito mais complicado do que imaginava. Ele não apenas enfrentaria Ana, mas também Antônio, que agora parecia estar mais presente na vida dela do que ele jamais esteve. Essa realidade o deixou dividido entre a esperança e o ciúme, forçando-o a encarar o fato de que o recomeço que ele desejava talvez já não fosse mais possível da forma como imaginava. João, ainda carregando o peso de seu arrependimento, não estava preparado para o que encontrou ao abrir a porta da casa de Ana. Lá estava Antônio, seu pai, em uma cena que o deixou sem palavras. Ele parecia completamente à vontade, quase como se aquele fosse seu lar. João tentou processar a cena, o olhar carinhoso que Antônio dirigia a Ana, o riso compartilhado entre os dois. Algo dentro dele dizia que não era apenas uma amizade.
A ideia de seu pai, a pessoa que mais admirava, estar ao lado de sua ex-esposa o atingiu como um raio. A princípio, João tentou ignorar o que sua mente gritava. Mas os gestos, os olhares, a cumplicidade, tudo confirmava o que ele temia. O choque transformou-se rapidamente em ciúme e uma profunda sensação de traição. Como poderia Antônio, o homem que sempre o ensinara sobre moralidade, estar agora no lugar que ele mesmo abandonou? João sentiu a mistura explosiva de raiva e dor, percebendo que a estabilidade que ele tanto queria reconquistar agora parecia pertencer a outra pessoa. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ana percebeu o desconforto, mas também sabia que não devia desculpas a João. Ela havia aprendido a valorizar sua própria independência e construído uma vida onde encontrar apoio em quem menos esperava. Enquanto João lutava para encontrar palavras, Antônio encarava com uma serenidade que o deixou ainda mais desconcertado. A cena era uma revelação não só para João, mas também para Ana, que se dava conta de que estava no centro de uma nova dinâmica familiar que desafiava todas as suas expectativas. João não sabia como reagir ao cenário diante dele. O ciúme e o arrependimento misturavam-se de uma forma tão intensa que ele sentia como se seu coração estivesse prestes a explodir. Em sua mente, imagens de Ana e Antônio juntos, não apenas como amigos, mas como um casal que parecia encontrar apoio e amor, se misturavam com memórias das promessas que João fizera a ela anos atrás. A raiva cresceu, mas, no fundo, ele sabia que o verdadeiro inimigo não era Antônio, mas ele mesmo e suas próprias escolhas equivocadas. Ele começou a questionar tudo, sua busca por Clara, seu abandono de Ana e o preço que ele pagou por buscar a felicidade apenas no impulso do momento. João percebeu que estava enfrentando um dilema interno tão complexo que não havia saída fácil. Cada sentimento, o ciúme, o ressentimento, o amor, parecia estar em guerra dentro dele. João queria ter sucesso em reconquistar Ana, mas agora ele não sabia se isso seria possível, ou se ela o aceitaria de volta depois das consequências de suas ações. Antônio, com uma calma surpreendente, olhou para João e disse, em voz suave, mas firme, meu filho, todo erro tem um caminho de volta. O que realmente importa é se você está disposto a pagar o preço do perdão e recomeçar. Essas palavras ressoaram no coração de João, trazendo uma dor real, mas também um pequeno raio de esperança. Ele sabia que não poderia mais usar desculpas ou fugir das consequências. Seria necessário enfrentar os próprios erros, reconstruir sua relação com Ana e, acima de tudo, encontrar a força para fazer aquilo que ele nunca fez antes, assumir responsabilidade e buscar o verdadeiro perdão. Ana agora estava em uma posição que ela nunca imaginou. O cenário ao seu redor não era apenas complicado, mas também repleto de dilemas internos. Ela precisava equilibrar seus sentimentos conflitantes, o amor passado por João e o vínculo inquebrável que estava formando com Antônio. João, apesar de tudo, ainda era parte do seu passado e do seu coração. Mas Antônio, o pai de João, mostrou-se um apoio constante, alguém que agora representava força e estabilidade em sua vida. Ana se perguntava se conseguiria deixar espaço para João, considerando tudo o que ele fizera, ou se deveria se dedicar apenas ao vínculo sólido que tinha com Antônio. Entre memórias dolorosas e momentos de recomeço, Ana começou a compreender que o verdadeiro amor é aquele que transcende a simples paixão e vai até a capacidade de perdoar e recomeçar. Ela não estava apenas reconstruindo sua vida pessoal, mas também redefinindo a dinâmica da própria família. Antônio não era apenas o pai do seu ex-marido, ele era agora um aliado, um amigo e um exemplo de resiliência. Ana percebeu que, no meio das complexas relações familiares, ela podia encontrar apoio e segurança sem perder sua própria independência. Ela sabia que a decisão final não seria fácil, mas estava determinada a fazer o que fosse necessário. Ana queria encontrar um equilíbrio entre reatar ou não com João e manter a confiança e a força que construíra ao longo dos últimos anos. No fundo, ela estava decidida a não se perder na dor do passado e a usar tudo o que aprenderá para criar um futuro onde o amor e o perdão coexistissem, não apenas entre ela e João, mas entre toda a família. As relações familiares estavam completamente transformadas. João, Ana e Antônio agora se encontravam em um cenário que desafiava todas as expectativas e ideias preconcebidas sobre amor, perdão e redenção. João, que buscava um recomeço, enfrentou a realidade de que as escolhas que fez não poderiam ser apagadas apenas com palavras. Ana, por sua vez, estava em um lugar onde suas decisões não eram apenas pessoais, mas parte de um equilíbrio emocional e familiar que influenciava todos ao redor. Antônio, o homem firme e respeitado pela comunidade, tornou-se a figura central em tudo, um símbolo de redenção e amor familiar. João finalmente entendeu que reconquistar Ana não seria um ato de poder ou conquista, mas um ato de humildade e compromisso.
Ele teria que abrir mão do orgulho e das expectativas irreais que criará em sua mente. Antônio e Ana, por outro lado, mostraram que a verdadeira força reside na capacidade de amar, perdoar e deixar o passado onde ele deve estar, atrás de nós. Eles estavam decididos a reescrever a história da família, não apenas como um vínculo de sangue, mas como um compromisso de respeito e apoio mútuo. No final, eles todos estavam diante de uma decisão crucial: redefinir o que significava ser uma família. João teria que encontrar a força para pedir perdão sem reservas, Ana teria que decidir se o amor verdadeiro é o que vem com tempo e perdão, e Antônio seria o elo que poderia unir todos de volta em um vínculo verdadeiro. Era um convite a todos: deixar o passado como aprendizado e escolher um futuro fundamentado no respeito, na independência e no compromisso familiar. Eles não apenas reconstituiriam uma família, mas também um exemplo para a comunidade, mostrando que amor, perdão e recomeço não são apenas palavras, são escolhas diárias, caminhos difíceis, mas possíveis. João, Ana e Antônio mostraram que a verdadeira força vem do perdão e da capacidade de recomeçar. Eles todos enfrentaram conflitos internos, traumas e a difícil tarefa de reconstruir relacionamentos que pareciam irreparáveis. Mas, no final, o que prevaleceu foi o compromisso de um amor que transcende o ego, a paixão e o orgulho. João entendeu que reconquistar o amor exige humildade e responsabilidade. Ana mostrou que a verdadeira independência vem do autoconhecimento e da capacidade de amar sem perder a si mesma. Antônio, por sua vez, tornou-se o símbolo de uma redenção genuína e de um apoio incondicional. Agora, a pergunta que fica é: e você? Está disposto a enfrentar seus próprios erros e buscar a verdadeira reconciliação? É possível que, assim como João, você também encontre a força necessária para mudar sua trajetória, ou, como Ana, encontrar apoio onde menos esperava. Reflita sobre suas relações familiares e os caminhos que tem percorrido. O perdão, o recomeço e o amor não são apenas histórias de cinema ou roteiros fictícios, são escolhas reais e possíveis no seu dia a dia. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como transformar relacionamentos e criar histórias que realmente valem a pena, baseadas no amor, respeito e no poder do perdão. Olá, pessoal! Se você está gostando deste vídeo e acha que o conteúdo tem sido útil ou interessante, eu adoraria contar com seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar criando mais vídeos para vocês. Sua interação faz toda a diferença e me motiva a trazer sempre mais conteúdos incríveis para o nosso canal. Muito obrigado por estarem aqui e por todo o carinho. Vamos juntos nessa jornada.